um adendo que eu tinha que ter feito, né? Aliás, foi um erro que eu cometi da última vez que eu comecei a gravar a playlist. Eu comecei joguei primeiro com os Malawakes, depois eu passei para os Marebuias, os verdes. A vez agora seria um dos Masoures, por causa dessa contagem aqui, da pontuação. E os Malaicanos seriam os últimos. 2, 4, 6 e 8. Eu acabei engolindo a vez dos Masoures e joguei com os Malaicanos. Mas na próxima rodada eu vou ver se eu acerto isso daí. Aí digamos que, como eu havia gravado no último vídeo, os Malaicanos tiveram 5 tentativas de combate no dado dos deuses. A vez agora, o dono da vez são os Malaicanos. E as cartas utilizadas para os combates foram espada na força 5. O ataque está atacando daqui para ali. Ali só tem um guerreiro. E aquele guerreiro defendeu com o martelo também na força 5. 5, 5. Empate parcial. Como a espada tem potencial destrutivo, valor 5, e o martelo tem potencial destrutivo na força 3, 5 menos 3, 2. Mas ali não tem 2 guerreiros, só tem um. Então os Malaicanos eles conquistam aquela carta do caça e pesca, daquele insumo caça e pesca. Essas cartas vão para o monte de descarte. Eu arrumo ali depois. E uma coisa que eu esqueci de mencionar, que eu coloquei ali, consertei fazendo ali nos Malawakes. As cartas conquistadas por guerreiros, elas têm que ser marcadas com esse marcador, essa mandala colorida. Ah, mas aí teriam que ter 2 mandalas para marcar uma como atacante e outra como atacado. Não, eu posso botar no meio assim. Eu boto as 2 cartas, boto aqui na horizontal, uma na vertical, outra na horizontal, e boto a mandala no meio. Eu não preciso ter 2 mandalas, uma para atacante e outra para atacado. E uma ficha, tentativa de combate, deixa a faixa de borda. Agora os Malaicanos vão para a 4ª tentativa. Eles tiveram 5 nesse lançamento aqui no último vídeo que eu gravei. Então, admitamos agora que o jogador ele tenha que atacar, né? Que ele ganhou aquela carta. Aí ele decide que agora ele vai atacar esse entreposto aqui. Esse entreposto onde está o peão preto. Só que ele vai atacar de uma casa onde eu tenho clérigos, onde eu tenho clérigo e tenho guerreiros. Então o jogador tem que avisar, o jogador que está jogando com os Malaicanos tem que avisar o jogador dos Masoures se ele vai atacar com o clérigo ou se ele vai atacar com os guerreiros da casa. Então aquilo que eu já avisei em vídeos anteriores. Irei usar o clérigo para atacar, irei atacar com o sumo sacerdote. Porque se ele não avisar, o atacado não tem como saber. No caso ali, a casa não tem sumo sacerdote. Se aquela casa tivesse um sumo sacerdote, essa casa tivesse o sumo sacerdote do milho e cereais posicionado, ele também teria que avisar. Estarei atacando com o sumo sacerdote. O ataque será contra o sumo sacerdote. Não seria clérigo contra clérigo. Ele tem que avisar, senão o atacado não tem como saber. Quem que está atacando é quem está sendo atacado. Mas ali no caso não tem. Então, irei atacar com o sumo sacerdote. O jogador dos Masoures já acende o alerta. O sumo sacerdote poderá utilizar a zarabatana e dardos. Ele poderá utilizar a lança ou uma arma comum. Qualquer uma das 3 situações. E o jogador dos Malaicanos usa a lança. Lança na força 6.
Se fosse eu jogando, eu não utilizaria essa carta nesse momento. Eu utilizaria essa carta quando eu fosse tentar quebrar a imunidade de um sumo sacerdote. Essa jogada eu não acharia muito boa, mas como é para ilustrar o funcionamento, então eu tô colocando. E o jogador defende, os guerreiros, que a casa só tem guerreiros, os guerreiros defendem com o tacape na força 6. Aquilo que eu ilustrei antes, porque a lança quebra, que não sei o que, aquilo que eu falei da outra vez que eu corrigi fazendo a errata. Aqui, mesmo sendo lança 6 e tacape na força 6, aqui é empate. Mas a lança ela tem potencial místico. Sim, no empate. Aquilo que eu falei, ó. As forças foram empatadas. Lança na força 6, tacape na força 6. Então eu tenho que... É um empate parcial. Eu tenho que desempatar pelo potencial destrutivo. Qual é o potencial destrutivo do tacape? É o 6. Qual é o potencial destrutivo da lança? É a arma mística. Ela tem potencial místico. Por isso que ela suplanta o tacape. Aquilo que eu falei, aquela colocação que eu fiz, aquela errata. Que eu tinha falado que, no caso aqui, essa arma que fosse em força maior, mesmo assim quebrava aqui que a lança tinha uma força menor. Não. Esse desempate é nessa situação aqui, ó. Quando a força do guerreiro, a força que o guerreiro usou a arma é equivalente, é igual à força que a lança foi usada. Como é que eu desempato isso aqui? O tacape é força 6. E a lança? Qual é o potencial destrutivo da lança? Potencial místico. Então o potencial místico suplanta o tacape. Por isso os malaicanos vencem o combate. Mas como é que eu tiro a quantidade de guerreiros dali? Já que eu não tenho como subtrair. Como é que eu subtraio o potencial místico do 6? Vai acontecer aqui a mesma coisa que acontece com o maracá. Quando você tem lá a carta do feitiço de proteção, do xamã feiticeiro, e aquilo ali volta e tira a quantidade de guerreiros, né? Ricocheteia contra... Não sei nem se é assim que pronuncia o verbo, se é assim que conjuga, mas enfim, aquele feitiço ele se volta contra o atacante. É a mesma coisa aqui. 6 e 6. No caso, as forças são iguais. Qual é a força da lança? 6. Então a quantidade de guerreiros perdidos ali é o 6, por causa do potencial destrutivo. Acontece a mesma coisa. Então 1, 2, 3, 4, 5. 5 guerreiros. Como a carta não tem 6 guerreiros, o jogador perde a carta. O entreposto. O entreposto é conquistado pelos malaicanos. E essas cartas aqui vão pro monte de descarte, que eu vou arrumar depois, calma aí. Então já arrumei ali um monte de descarte. Essa carta ela pode ser marcada com esse tile, que foi uma carta conquistada por clérigo. Pode. Mas esse tile geralmente é utilizado para demarcar as cartas que foram conquistadas por clérigos para não construir mais templos, quando o clérigo foi morto. Por exemplo, o clérigo do água potável, o sumo sacerdote do água potável, foi morto em batalha. Mas aí o quê? A carta foi conquistada, uma carta de água potável por outro clérigo. Aquela carta pode ser utilizada para construir o templo do água potável com o sumo sacerdote tendo morrido em batalha? Não. Então aquela carta tem que ser marcada como conquista de clérigo apenas. Como isso aqui é conquista de clérigo também, e a conquista de clérigo não vai contar ponto, porque já tem a questão do templo, eu acho confuso marcar com esse marcador. Por quê? Porque essa conquista não tem a ver com templo.
É uma conquista que foi conquistada, que foi obtida com clérigo, mas não tem a ver com construção de templo. Por isso que eu não marcaria com esse marcador. Poder pode, mas os jogadores vão acabar não contabilizando pontos erroneamente por não terem conquistado cartas que tenham a ver com construção de templos. Por isso que eu não vou marcar, não vou usar esse tile aqui. E mais uma ficha dali, tentativa de combate, é eliminada. Agora os malaicanos têm 3 tentativas de combate. Então agora admitamos que nessa terceira tentativa, o jogador dos malaicanos, ele tenha posicionado o peão de marcador de combate no santuário frutas e ervas. Então o jogador dos maçores, ele já nota, opa, então são os sacerdotes de dentro do santuário, os sacerdotes do frutas e ervas, que estão de dentro do santuário atirando dardos com as zarabatanas. Estão atirando dardos com as zarabatanas para frente de batalha. E ele posicionou o peão marcador de combate naquele entreposto ali, caça e pesca. Porque o Masouri já perdeu 2 entrepostos de caça e pesca. Ele conseguindo conquistar aquele entreposto ali, o santuário caça e pesca dos Maçores poderá ser invadido. Esse santuário aqui dos Maçores poderá ser invadido. E os sacerdotes terão que defender o santuário. Se o xamã feiticeiro estivesse posicionado nesse santuário, o xamã feiticeiro também entraria em batalha. Ele perderia os poderes dele de imunização e ele seria um guerreiro comum, como os demais, defendendo o santuário. Os deuses tirariam dele os poderes dele de imunizar. Mas como ele está no santuário milho e cereais, ele não está no santuário caça e pesca. Os maçores perderam 2 entrepostos, e seus 2 entrepostos de caça e pesca. Só tem esse aqui. E o jogador dos malaicanos conquistou uma carta caça e pesca. Então a intenção dele é conquistar outra, para somar 2, para tentar construir o templo com o seu sumo sacerdote. Aí então são esses sacerdotes de dentro do santuário frutas e ervas tentando conquistar caça e pesca. Pode. Os clérigos podem cooperar entre si, são da mesma etnia. Então são os sacerdotes atirando dardos com as zarabatanas para frente de batalha, naquele entreposto. Então a arma só pode ser zarabatana e dardos. Esses 5 aqui da carta, do rodapé da carta, não é a força. A zarabatana não está sendo usada, já falei isso em vídeos anteriores. A zarabatana não está sendo usada na força 5. Esse número aqui indica a quantidade de dardos atirados. Esses sacerdotes estão atirando 5 dardos, atiraram 5 dardos contra os guerreiros que estão naquele entreposto. Os guerreiros, por sua vez, aí sim, é a força da arma. Os guerreiros rebatem ou desviam, né? Percebem, tem um reflexo, ou rebatem, aí vai ficar a critério da interpretação do jogador dos maçores. Eles rebatem, vamos admitir que o jogador interprete como uma rebatida. Eles perceberam, notaram que algo se aproximava deles, no caso o dardo, e eles rebateram com o martelo. 4 guerreiros rebateram, na força 4, né? 4 dardos foram rebatidos, mas foram 5 dardos atirados. 5 dardos atirados e 4 rebatidos. 5 menos 4, 1. Então lá, naquela casa, perde-se um guerreiro. Lá do Maçori. Então a casa possuía 5 guerreiros, agora passa a possuir 4, defendendo aquele entreposto. E essas cartas serão
descartadas naquele monte de descartes. E mais uma ficha tentativa é removida da faixa de borda. Agora os malaicanos só tem 2 tentativas de combate. Mas eles não conquistaram a carta. Eles podem manter, o jogador pode manter esse combate atirando dardos dali do santuário. Poder até pode, só que aí vai ficar muito manjado. O Massori já manjou. Como eu não posso atacar os sacerdotes da frente de batalha, esse jogador deve estar cheio de cartas de Zarabatana e dardos. Porque se o jogador ele mantém o tempo todo atacando do santuário, ele dá a entender, fica subentendido que ele tem um monte de cartas. Ele está cheio de cartas de Zarabatana e dardos na posse dele. Então não é conveniente esse tipo de coisa. Então ele tira a casa de ataque dali e sei lá, e passa pra cá, pra essa. Então ele vai atacar desse entreposto para aquele entreposto. Pode ser aquele entreposto ou pode ser qualquer outro. Ele quer conquistar aquele entreposto? Ele quer. Então ele mantém o peão lá. Então ele vai atacar desse entreposto para aquele lá. Ele mudou ali, ele tirou do santuário e passou para cá. Então a carta que ele usou, os guerreiros estão atacando com flechas na força 5. E os guerreiros lá dos Massores, daquele entreposto atacado, defendem com o tacape na força 5. A força da arma é a mesma, mas o desempato com o potencial destrutivo. As flechas têm potencial destrutivo na força 2. O tacape tem potencial destrutivo na força 6. 6 menos 2. Os guerreiros de lá, né? 6 menos 2 daqui. 4. Então, 1, 2, 3, 4. Os Massores perdem 4 guerreiros. E essas cartas vão para um monte de descarte. E o jogador aqui perde mais uma tentativa de combate. Agora ele só vai ter uma tentativa para tentar conquistar uma carta. Ele vai manter o ataque dessa casa? Eu acho estupidez, porque só tem um guerreiro. Aqui seria um guerreiro contra 4 guerreiros. Se ele tiver uma carta que tem um potencial destrutivo bom, pode ser que ele tenha uma chance. Eu acho estupidez. Eu não faria esse tipo de combate. Então, ele muda a casa de ataque. Ele passa a atacar daquela casa ali. Ele poderia fazer isso? Até pode. Não é proibido. Não é vetado pela regra do jogo. Eu posso, sim, atacar contra 4, 5 guerreiros utilizando 1, 2 guerreiros. A quantidade em minoria. Poder pode, só é um ataque muito estúpido. Eu tenho que ter uma carta combate muito bom. E mesmo tendo uma carta combate muito boa, e mesmo a minha carta combate utilizada sendo muito boa, eu tenho a possibilidade dos empates. O empate total e o empate parcial. O empate total nem gera tanto prejuízo. Agora, o empate parcial, corre-se o risco de a carta atacada, a carta defendida, suplantar a carta atacada. Por isso que é estupidez. Eu não faria. Então, ele resolve atacar desse entreposto aqui, para aquele mesmo entreposto lá. Então, vamos lá. Então, admitamos que a carta utilizada para o ataque tenha sido martelo na força 6. Não é na força 1. Esse 1 aqui é dos clérigos. Martelo na força 6. A carta utilizada para defender, adagas na força 5. 6 menos 5, 1. Os Massores perdem um guerreiro de lá. Essa ficha aqui
dos malaicanos sai da faixa de borda, as tentativas dele acabam e ele tem que passar a vez. E essas cartas vão para o monte de descarte. Só que antes dele passar a vez, ele vai jogar aquele dado ali para definir quantos guerreiros se recuperaram dos ferimentos de batalha, para ele realocar e deslocar nos entrepostos dele. Então, deixa eu retirar o guerreiro de lá. Tem 4. Então agora ficaram 3 lá. Ele não conquistou a carta. Aqui só tem um guerreiro. Então ele não pode passar a vez, né? Se bem que nessa questão que é o que eu já falei nos vídeos anteriores. Aqui eu até estou ficando com cartas com menos de do mínimo, que é 5 guerreiros que tem que ter protegendo cada entreposto. Como eu não estou ilustrando uma partida real, numa partida real essa caixa estaria vazia ou com poucos guerreiros, né? Só aqueles guerreiros que fossem feridos em batalha, todos estariam em batalha. Eu estou ilustrando o funcionamento do jogo. A dificuldade de conquistar cada carta seria maior. Os jogadores deslocariam os seus guerreiros, remanejariam conforme as suas estratégias. Os insumos imunizados pelo xamã feiticeiro teriam menos guerreiros. Isso é estratégico. Então, vamos lá. O jogador lança esse dado. Esse dado que antes foi usado para definir tentativas de combate concedidas pelos deuses, agora ele vai ser jogado para definir quantos guerreiros se recuperaram dos ferimentos de batalha. 8. Então, ele tem direito a trazer 8 guerreiros. 8 guerreiros de volta para os entrepostos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os jogadores pegarão esses 8 guerreiros, alocarão nos seus entrepostos e depois remanejarão, conforme suas estratégias, se quiserem remanejar. Como aqui só tem um guerreiro, então vamos colocar aqui. Se atenda sempre pelo fato. Qual é o insumo que o xamã feiticeiro dos malaicanos está imunizando? Imunizando caça e pesca. Então ele colocaria menos guerreiros no caça e pesca numa partida real. Então bota mais um aqui. Bota um aqui. Bota um aqui também. No milho e cereais. Claro que eu vou colocar nos insumos que o xamã feiticeiro não estaria imunizando. No caso aqui dos malaicanos, como ele está imunizando o caça e pesca teria menos guerreiros protegendo. Porque nessa rodada o caça e pesca não pode ser atacado. Então ele protegeria o água potável, o frutas e ervas e o milho e cereais. Colocou os 8 guerreiros. Ele vai remanejar. Vou remanejar. Vou tirar, sei lá, vou tirar um daqui e vou colocar aqui. Não vou remanejar mais nada. Tá, então agora ele passa a vez. Ele remanejou, então ele passa a vez. Ele entrega o dado. Esse dado preto. Ele entrega os dados insumos que na segunda rodada, que lá está na primeira rodada ainda. O pininho branco marcando lá no decurso de rodadas a primeira rodada. Como são os Malawakis os responsáveis pela marcação, né, que é o primeiro jogador fica responsável por marcar as rodadas. Por isso que o decurso de rodadas e os pinos marcadores de rodadas estão com os Malawakis, o jogador dos Malawakis. E ele passa também a vez com esse marcador de dono da vez para os Masoures. Agora é a vez dos Masoures jogar. Então, aí novamente eu vou falar o que eu havia falado antes.
eu acabei engolindo a vez. Os Maçores é que teriam sido no lugar dos malaicanos. E os malaicanos seriam agora, por últimos. Eu estou nessa rodada, como eu cometi essa gafe, eu vou jogar os Maçores por último. Mas na próxima rodada eu vou manter isso aqui. Então, relembrando as ações. Qual é a primeira ação? Qual seria a primeira ação? Jogar os dados unos. O que dado uno? Dado insumos. Dado uno é na extensão do jogo, que é o Borawara Tempos de Paz, que ainda não produzia ainda o protótipo todo. Mas enfim, seria jogar os dados insumos para definir qual casa, qual santuário o xamã feiticeiro iria. No caso aqui, o xamã feiticeiro dos Maçores está imunizando o insumo milho e cereais. Ele está no santuário milho e cereais. A partir da segunda rodada, quando a vez voltar ali para os Malawakes, aí eu já jogo. Como eu iniciei o jogo utilizando esse recurso aqui, da definição dos valores, para definir quem seria o primeiro, quem seria o segundo, e eu utilizei a ordem crescente, 2, 4, 6, os Maçores seria o terceiro e os malaicanos seria o quarto. Aí eu pulei a vez, botei os malaicanos como sendo o terceiro e o Maçore quarto. Então essa ação aqui eu pulo. Nessa rodada eu não jogo. Aí passo para a segunda ação. Qual é a segunda ação? O xamã feiticeiro irá autorizar que sumos sacerdotes saiam para as batalhas? Ah, vai autorizar. Então ativa o amuleto de guerra. Quais os sumos sacerdotes irão para as batalhas? Lembrando que só podem ser 2, no máximo 2. Ou 1 ou 2 por rodada. Ah, eu quero levar o sumo sacerdote do água potável e o sumo sacerdote do caça e pesca. Então eu tenho que colocar esses clérigos em entrepostos relativos aos seus insumos. Caça e pesca, água potável. Coloca aqui. Ah, mas e a definição da quantidade de tentativas? Ué, pode ser agora. Eu posso ativar o amuleto de guerra e levar os sumos sacerdotes para as batalhas antes ou depois de definir as tentativas. Isso aí não importa, essa ordem não interfere em nada. Eu posso jogar isso aqui antes, definir as tentativas antes e depois autorizar os clérigos a irem para as batalhas, ou autorizar primeiro e jogar o dado agora depois. Perguntando os deuses, o xamã feiticeiro, joga o seu oráculo para definir quantas tentativas de combate os deuses irão autorizar os guerreiros da etnia a efetuarem. Aí ele joga o dado. 8, tirou 8 tentativas. Então 8 fichas dessas daqui serão posicionadas na faixa de borda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os Maçores terão 8 tentativas de combate. Qual é a próxima ação? Começar a efetuar os combates. Uma coisa que eu esqueci de mencionar: os peões marcadores de combate também têm que ser entregues ao próximo a jogar, juntamente com os dados e o marcador da vez. Porque ele que vai ser o atacante. Aí admitamos que o jogador dos Maçores ataquem desse entreposto aqui, água potável, para esse entreposto aqui, água potável. Então, água potável de água potável. Lembrando, esse entreposto tem guerreiros, tem pinos guerreiros e tem o clérigo. Quem que está atacando?
Os guerreiros ou o clérigo? É o sumo sacerdote que está promovendo os ataques ou são os guerreiros que estão promovendo os ataques? O jogador dos maçores tem que avisar ao jogador dos malaicanos. Quem que está atacando? E quem está sendo atacado? Porque aqui também tem guerreiros e também tem clérigo. Eu estou atacando de uma casa com o clérigo e com guerreiros. Uma casa onde eu tenho clérigos e guerreiros. Quem que está atacando quem daqui? Então ele tem que avisar. Irei atacar com o sumo sacerdote. Vou atacar quem? O sumo sacerdote ou os guerreiros dessa casa? Ah, irei atacar o sumo sacerdote com o sumo sacerdote. Tá, então já alertou ao jogador dos malaicanos. É clérigo contra clérigo. Os guerreiros não estão combatendo. Logo, eu posso ter uma arma mística sendo utilizada, zarabatana e dardos, ou lança, ou uma arma comum. Admitamos que o xamã feiticeiro, o sumo sacerdote, xamã feiticeiro é esse quadradinho aqui, imunizando o insumo. O sumo sacerdote, água potável, utilizou a lança, atacando. Na força 6. Força 6. O jogador que está jogando com os malaicanos defendeu com o sumo sacerdote com flechas. Qual força? Força 1? Não, força 1 é dos guerreiros. Aqui é força 6, é o clérigo. 6 contra 6. Lança utilizada na força 6 e flechas utilizadas na força 6. E empatou. Sim, mas eu tenho o desempate através do potencial místico da lança. As flechas têm força 2 e a lança tem força mística. Logo, o potencial místico da lança suplanta as flechas do defensor. E os maçores ganham o combate. Como foi clérigo contra clérigo, o que acontece com esse clérigo perdedor do combate? A lança, ela quebra essa imunidade local que o sumo sacerdote promovia ao entreposto. Então ele é expulso da batalha de volta para o seu santuário. No caso, ele é o santuário do água potável. Então ele volta para o santuário do água potável e aquela imunidade ali é quebrada. Então não tem perda de guerreiro, porque não foram guerreiros participando do combate, foram os clérigos. Aquela casa estava imunizada contra ataques de guerreiros. Se fossem os guerreiros atacando daqui, aquele santuário não poderia ser